aqui em mais um episódio do Asp Talks. Tiago, como eu costumo brincar aqui, quando eu cheguei na primeira vez me falaram que eu não podia falar bom dia, não podia ter qualquer referência ao tempo, né? Porque aqui é atemporal, então para facilitar e não fazer besteira, eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E para contemplar pessoas como eu, que corro, faço exercício meio na madrugada, e a hora que eu ouço podcast, eu também dou um boa madrugada. Né? Então, sou desses também. Então você tá no meu barco aí. É. Enfim, estamos aqui hoje com o Tiago Amparo. Tiago é mestre, doutor, professor em Direito Internacional e Direitos Humanos na FGV, é presidente da Comissão de Direito Internacional na OAB, colunista, participa agora do Roda Viva também, é uma questão muito interessante, né? Muito legal, acho que isso é uma experiência muito legal, marcante. Tiago, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Maravilha. Tiago, você tem duas especialidades aqui, em Direitos Humanos e o Direito Internacional, que eu fico aqui me perguntando. Ambos me parece que estão em crise, né? Parece que está vivendo uma tempestade perfeita, né? O Direito Internacional, que já vinha, de certa maneira, fraquejando nessa segundo mandato Trump, praticamente a gente vai da antiga ordem mundial para a desordem mundial, e os direitos humanos acho que a gente já vem numa época de declínio há um certo tempo, né? Até quando a gente ouvia aqui no Brasil, infelizmente, aquela frase, né, de direitos humanos para humanos direitos e assim sucessivamente. Eu estou sendo muito pessimista de falar assim, o meu diagnóstico está muito agudo aqui. Não, eu acho que primeiro a gente precisa entender que, de fato, essas duas áreas, direito internacional e direitos humanos, elas estão em constante crise. Apesar de as crises mais atuais, elas terem algumas características peculiares, né? Você mencionou o segundo mandato do Trump e várias outras questões geopolíticas que são importantes, como a ascensão da China, a questão, né, guerra o expansionismo da Rússia na Ucrânia e vários outros elementos ali que desestabilizam o que a gente entendia como ordem global pós-Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, essas duas áreas, elas nasceram já de crises, né, para a gente começar. Então, o direito internacional, ele nasceu, pelo menos o direito internacional mais moderno, ele se consolida ali no pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra, no que a gente entende hoje como o direito internacional mais recente, mas ele sempre veio a partir de conflitos e de guerras. Quando a gente vai estudar lá atrás o conceito de soberania, foi, na verdade, depois de guerras religiosas na questão europeia. Quando a gente vai falar sobre autodeterminação, foram lutas de descolonização no continente africano, libertação nacional em vários países, inclusive na América Latina. Então, ele nasce dessas crises. Direitos humanos também, eles nascem a partir de diferentes crises, sejam crises, de novo, no pós-guerra, depois do Holocausto, depois dos horrores da Segunda Guerra, como também ele surge a partir, mais recentemente, de lutas contra ditaduras na América Latina, que também tem outras reivindicações sobre transição, justiça-transição e outras questões. Então, só para dar alguns exemplos de que, sim, essas duas áreas estão em crise hoje, mas, por outro lado, elas nasceram e se nutrem dessas diferentes crises. Né? Quando a gente vai pensar sobre, você mencionou a questão do Trump no segundo mandato, um elemento interessante para a gente poder pensar sobre o direito internacional é de que, até alguns autores vão falar que a gente talvez esteja vivendo num crescente modelo diferente de direito internacional, que é um modelo, não que o direito internacional não vai deixar de existir, que ele vai deixar de existir, que ele não vai ser relevante, mas que ele vai ter outro formato. Aquele direito internacional que a gente via anteriormente de tratados multilaterais, com muitas partes, com muitos estados, tentando encontrar um certo consenso sobre diferentes temas, como a gente vai pensar sobre grandes acordos de comércio, por exemplo, ou grandes arquiteturas institucionais, como na Europeia. Provavelmente a gente esteja passando por um momento onde esses grandes arranjos institucionais multilaterais, inclusive a própria Nações Unidas, estão em declínio. Então, mas isso significa que a gente esteja diante de outros tipos de arranjos. Então, a gente tem, por exemplo, alguns autores vão falar que a gente tem um crescente de acordos bilaterais. Imagina. Então, o que
tem seus benefícios e tem também os seus lados negativos. Um lado negativo é de que isso dilui um pouco o poder de estados que não são tão poderosos. Então, por exemplo, quando a gente vê a política externa brasileira, que muitas vezes enfatiza o multilateralismo, fala que a gente tem que fortalecer as Nações Unidas e coisas desse tipo, não é só porque o Brasil é o bom moço na sala. Na verdade, é porque países médios, que são potências regionais, como o caso brasileiro, se beneficiam de um mecanismo institucional multilateral, porque nesses mecanismos a gente conversa com os grandes. Agora, quando a gente tem que conversar em acordos bilaterais, um a um, a coisa fica um pouco mais difícil, né? Então, eu acho que, sim, a gente está em crise, mas essas crises são parte constitutiva dessas duas áreas, direito internacional e direitos humanos, e eu não acho que o direito internacional vai deixar de existir ou algo parecido, mas ele provavelmente vai tomar outras dimensões e outros formatos, e a gente precisa se adaptar a esses desafios, né? Acho que o que você coloca é que, vamos dizer assim, não vamos falar crise, mas o estresse é íncito ao direito internacional, né? Ele vem de situações de estresse, né? E o que talvez a colocação é que esse modelo justamente que a gente tem pós-45, que foi ordenado pelos Estados Unidos, ou nesse desenho que está, de certa maneira, tremendo aqui, né? E a gente não está. E até em parte abandonado pelo próprio Estados Unidos. Exatamente. Né? O que é interessante também é que, quando a gente vai olhar pós-Segunda Guerra, a gente tem um movimento pelos Estados Unidos de constituição de instituições, inclusive a própria Nações Unidas, como uma forma, em parte também, de você espalhar a influência dos Estados Unidos ao redor do mundo, como a principal potência, a única potência, na verdade. E, ao mesmo tempo, com outras instituições, como a Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, como instituições que iriam gerir ali uma economia globalizada, né? A partir do momento em que a gente tem o fortalecimento de protecionismo, toda a questão que a gente vê de tarifas, né? Logo depois tarifas ao redor do mundo, né? Impostas pelos Estados Unidos, a gente vê e também a diminuição do apoio à própria Nações Unidas, né? Inclusive em termos de financiamento, as Nações Unidas estão com uma crise financeira gigante. Isso tudo mostra os Estados Unidos realinhando as suas prioridades. Ao mesmo tempo, é interessante ver alguns movimentos, como, por exemplo, a China, quando ela participando da Organização Mundial do Comércio, ela tentou se colocar também como um ator que fala, olha, existem os Estados Unidos tentando sair ali dessa ordem que eles mesmos criaram, e eu tô tentando me alinhar e mostrar que eu sei jogar pelas regras, né? Embora muitas vezes não jogue tanto. Joga, exatamente. Mas historicamente não foi isso. Né? Mas historicamente não foi isso, mas se colocar como alguém que está ali jogando com as regras, né? E aí, no meio campo, tem atores relevantes como Brasil, atores relevantes como a União Europeia, que ficam nesse meio termo entre eu tenho interesse em mercados emergentes relevantes como a própria China, mas, ao mesmo tempo, eu não posso dar as costas para parceiros estratégicos como os Estados Unidos e também não posso dar as costas para as instituições que os próprios Estados Unidos criaram, justamente porque essas instituições, como eu falei, elas são relevantes para aumentar, potencializar a voz de atores como o Brasil, como a União Europeia, etc. Né? É interessante aqui você falando dos Estados Unidos, né, e até eu sei que é um ramo aí da tua pesquisa, né? Você, Constituição Americana, enfim, toda essa parte histórica, que você bem coloca, né? Os Estados Unidos, por vontade própria, querendo sair dessa posição que ele criou no pós-45, né? Esse sistema que ele criou e o papel protagonista que ele criou. E aí a gente entra numa situação que não é só essa estrutura, né? A própria referência que a gente tinha, né? Porque os Estados Unidos, ele passava, obviamente, uma mensagem de força, né? Ele tinha um porrete aí da militar, mas por outro lado tinha o soft power, que era todo esse lado da cultura ocidental, e aí desde da beleza lá enfim, beleza ou não, de Hollywood, né? Aquele ideário que existia, até os pilares do Estado Democrático de Direito, vamos dizer que, e aí até vamos para a segurança jurídica, etc. Então, e aqui também parece que a gente vive uma situação de insegurança também, né? Porque está todo mundo meio perdido, porque é mais esse ponto, nós estamos perdendo a referência, né? Quando você fala, vamos negociar com esse, seguir aquele, fazer aquilo, tem uma outra questão, socialmente também,
como a gente segue? Quem é o modelo, né? Quem é o ideal? Acho que a gente ainda não tem essa resposta, justamente porque você tem... Eu realmente acho que a gente está num processo de transição e diferentes modelos puxando para diferentes lados. O que eu quero dizer com isso? Que os Estados Unidos, com esse, em parte, esse abandono de ideias e valores, especialmente do soft power americano, e investindo muito mais em uma postura mais bélica, tanto bélica literalmente, como a gente vê, por exemplo, no Caribe com relação à Venezuela. Ou mesmo com a bélica no sentido mais econômico, quando a gente está falando das tarifas, esse abandono de uma postura mais multilateral e de uma postura mais tentar difundir o soft power dos Estados Unidos também por meio das instituições, e aí tem aquelas outras forças, como o modelo chinês de economia, como as economias emergentes, né, e tem todos os outros problemas estruturais que a gente está agora começando a COP, né, então também tem problemas estruturais que, independentemente para que lado a gente vai do ponto de vista do estado global das coisas, a gente tem um problema que todos nós, enquanto planeta, resolver, que é a questão da crise climática. Então, eu digo que a gente está num processo de transição, de vários polos tentando puxar para diferentes lados. Os Estados Unidos é interessante porque sempre teve, eu vejo os Estados Unidos como, sempre teve uma certa contradição interna. Porque de um lado é um país que, pelo soft power, sempre colocou muito claramente a democracia como um pilar importante, direitos civis como algo importante, mas por outro lado tinha as contradições internas, né, de, quando a gente vai olhar a história de segregação, escravidão, a própria a intervenção americana em diferentes países, então sempre teve essa contradição. Mas dentro dessa contradição, como você mencionou, sempre trouxe elementos que, para o Ocidente, são relevantes, como um deles é a segurança jurídica, né? Quando eu converso com meus amigos advogados que estão trabalhando com o comércio internacional, a vida deles está um inferno. Nossa, porque eles abrem o jornal, né, todos os dias e eles precisam falar para as empresas o que elas precisam fazer de planejamento econômico, de planejamento das tarifas, planejamento tributário, para poder saber o que elas vão ter que pagar ou não ter que pagar, e basicamente abrir o jornal e saber qual a notícia de hoje. Por quê? Porque não tem uma segurança jurídica com relação a isso. E aí eu acho que é interessante ver esses movimentos recentes, por exemplo, do governo brasileiro com relação ao Trump. É daquelas ironias da vida, né? Que são líderes completamente diferentes, que provavelmente não gostam pessoalmente um do outro. Claro. Mas eu acho que ali tem um elemento importante que o caso brasileiro é um caso específico, porque é um país que tem uma boa balança comercial com os Estados Unidos, tem alguns produtos importantes que vende para os Estados Unidos, que os Estados Unidos, não diria depende necessariamente, mas que é importante para o mercado. O cafezinho, a turma depende. E o café é algo interessante, porque não tem outros produtores, né, que vão conseguir então, assim, ele aumenta o preço mesmo. Lá, né? A sociedade é movida a petróleo e café. Exatamente, né? Então, assim, não tem como para onde fugir, né? Não tem quem produza. E ali eu vejo que, apesar das tensões políticas, pelo menos um pouco daquele realismo econômico se instaurou, no sentido de a gente precisa resolver essa questão, mesmo com as tensões que possam existir políticas, a gente precisa resolver essa questão, né? Mas para chegar a esse ponto, a gente passa por toda uma turbulência. A mesma coisa aconteceu com o Trump anunciando tarifa sobre tarifa com relação à China. Para impulsionar que depois ele sentasse com a China e estabelecesse um acordo onde minimamente fosse bom para os dois lados. Então, ao invés de a gente primeiro acionar mecanismos que já existem, como a própria Organização Mundial do Comércio, que os Estados Unidos impôs uma paralisia ao mecanismo de solução de disputas dentro da OMC, então a gente tem, em vez de utilizar os mecanismos que já existem de mesa de negociação, de própria OMC, etc., você impõe uma insegurança jurídica,
os Estados Unidos para depois chegar a algum tipo de acordo. É o caos como estratégia, né? E isso, ele funciona até uma certa medida, quando você encontra obstáculos como, por exemplo, a própria pressão interna do mercado dos Estados Unidos, como a questão do café, ou a necessidade, você não vai impor, por exemplo, tarifas muito altas sobre produtos que são essenciais como insumos para a produção, por exemplo, de iPhone, para a produção de celulares nos Estados Unidos, que são importantes para o mercado interno. Então, existe um limite também nesse sentido. E acho que por isso que a gente está vivendo num processo de transição, porque apesar dos Estados Unidos ainda continuarem a ser a principal potência global, há outros atores relevantes ali que limitam, de certa forma, até onde ele pode ir. E eu acho que essa ideia do Trump de... Não, eu posso impor, né, as tarifas quanto eu quiser e sobre quem eu quiser, encontrou obstáculos, né? Seja obstáculos reais de mercados que são relevantes que podem ser atingidos por essas tarifas e impor, por exemplo, um aumento de inflação nos Estados Unidos, como também a própria relação com seus parceiros, né? Ele teve que sentar e conversar com o Japão, né? A Coreia do Sul também impulsionando um acordo melhor, a própria União Europeia sentando com os Estados Unidos. Então, existem limites também institucionais, mesmo para uma grande potência que não pode fazer tudo o que quer, né? Exatamente. Até outro dia eu vi um comentário que... esse estilo, como você falou, caótico e muito transacional do presidente americano, ele surtiu efeito para nações menores, algumas situações. Quando você chega, por exemplo, com a China, esse tipo de postura não funciona de jeito algum, né? É justamente o contrário. Eles estão preparados para isso faz tempo. O jogo, a dinâmica tem que ser muito mais institucional, com médio e longo prazo. E o Brasil, de certa forma, acho que mostrou algo assim também, né? Não adianta, vem cá, muda aí o STF, aí teu Supremo precisa mexer. Não adianta, né? Não adianta, o jogo é outro, né? Então, como você falou, de alguma maneira foram demonstradas barreiras, porque mesmo que o imperador queira, não funciona tanto assim. E né? acho que tem uma questão que, inclusive, o direito internacional ajuda a gente a pensar, que o direito internacional, ele é, de certa forma, um nivelador de expectativas. Então, como um contrato, quando você estabelece, olha, cada um tem esses direitos, esses deveres, enquanto economias, enquanto estados-nação, etc., enquanto organizações internacionais, isso cria uma expectativa e uma certa segurança jurídica para a gente saber como a gente pode agir e até onde a gente pode ir. E o direito internacional serve para isso. Uma das coisas que que eu falo para meus alunos, especialmente os alunos, eu dou aula para os alunos de RI e os alunos de direito. É muito interessante essa diferença. Os alunos de RI já entendem que o direito internacional está conectado com um contexto internacional de relações, um contexto histórico, contexto econômico, militar, etc. Os alunos de direito ficam aflitos, falam, mas quem vai processar? O que vai acontecer? Quem vai ser preso? Aí eu falei, calma. Eu sempre brinco na sala de aula de que insegurança você trata na terapia. Porque... Na verdade, e aí tem, claro, todo um debate clássico no direito internacional, se direito internacional é direito, porque em geral a gente compara com o direito nacional, né? Então, uma das aflições que os alunos de direito têm é que justamente eles olham e falam, olha, não tem uma única polícia global que vai lá bater no Trump e fala, você está preso porque você impôs tarifa, ou algo parecido. Mas isso não significa que não haja mecanismos internacionais para fazer solução de controvérsias e também, mesmo quando não há uma paralisia desses mecanismos, como no caso da OMC, que teve o seu painel de revisão paralisado justamente por causa da falta de apoio de nomeação de novos juízes ali na OMC, você tem o direito internacional, ele serve como um instrumento também de diálogo entre os países. Então, quando um país chega para o Trump e fala assim, não, peraí, você não pode fazer isso porque as suas tarifas são excessivas e a gente precisa sentar numa mesa de negociação e tentar entrar num acordo que seja melhor para nós dois, eles estão utilizando o direito internacional. Sim. Tanto
chamar a atenção do outro, quanto pedir para o outro parar de fazer algo que é ilegal, chamar aquilo de ilegal, sentar e entrar no acordo, que também é um instrumento jurídico. Então, o direito internacional está ali, só que não do jeito que a gente entende como algo, como um direito nacional, que de fato... E também existe um certo fetiche, eu acho, de achar que o direito nacional ele é tão onipresente e tão... capaz de sancionar tudo que é possível. A gente sabe que não é assim, né? Que ele é seletivo também, que ele é ineficaz, etc. Então, o direito internacional ele serve para como um certo nivelador das expectativas. E o Trump, ele vem como uma... eu acho que uma das questões que autores ali nos Estados Unidos vão falar é que o Trump, ele tem uma mentalidade muito... que talvez venha do seu lado como homem de negócios, né? Que é a ideia de que existem perdedores e vencedores. Sempre, né? Então, e aí olhar o mundo a partir deste olhar, que é um olhar muito dualista, né? Eu preciso ser vencedor sempre, né? E os outros precisam ser perdedores. É muito problemático, porque a ideia do direito internacional, quando a gente fala sobre nivelar expectativas, é justamente permitir que a gente busque, de alguma forma, uma solução que talvez não seja ideal para todas as pessoas, para todos os estados, mas que seja, de fato, minimamente aceitável para todas as partes, né? Terra arrasada de um lado. Exatamente. Isso, né? E aí, acho que ele está um pouco percebendo isso, não que eu acho que ele esteja mudando muito seu estilo errático, mas eu acho que basicamente quando ele senta com esses diferentes, depois de impor tarifas, por exemplo, ele senta com diferentes países, inclusive com o Brasil, é entender que, olha, talvez a gente consiga entrar num acordo ali que seja bom para todos, mas ele tem muito dessa mentalidade de para eu ganhar, os outros precisam perder. E numa economia globalizada, onde ele depende, mesmo sendo uma grande potência, depende de produtos de outros países, não dá para ser autossuficiente, né? É necessário que a gente tenha uma visão que seja diferente dessa dualista de perdedores e vencedores, né? Ainda que não seja uma expressão exata como o nosso direito aqui, que a gente fala, vamos aplicar, prende aqui, faz ali, isso está certo, isso está errado. De certa maneira, os atores internacionais entram no jogo, né? E extrapolando assim, não da forma mais acurada, de certa maneira, no pós-45, a gente também teve isso com os direitos humanos, né? Porque a gente pega nas próprias ditaduras mais duras, desculpa aqui o ditadura dura, mas o ditador nunca assume que está matando, que está violando o direito humano. Não, ele ainda conta uma história. A gente pega casos lá da China, naqueles pontos extremos, imagina. O russo, não, eu respeito tudo na guerra. Então, minimamente nesse aspecto, também existe esse tipo de situação, né? A gente não vê um respeito totalmente adequado, né? Mas ninguém assume que está violando o direito humano. Não, eu respeito, né? E assumir que, especialmente quando está falando de normas muito básicas, como combate à tortura, são normas que os estados, eles são muito refratários em dizer abertamente o que eles estão fazendo. Exato. O nome disso, técnico no direito internacional, são o que a gente chama de rius correns ou normas peremptórias, que é basicamente uma ideia de que, olha, existem algumas normas tão fundamentais do direito internacional, como combate à tortura, proibição da escravidão e proibição do genocídio, por exemplo, que são normas tão fundamentais que, em tese, elas são aceitas por toda a comunidade internacional. Então, mesmo que... Aí você pode dizer, sim, mas tem um outro país que pode cometer esse genocídio, tem um outro país que vai promover a tortura. Sim, mas dificilmente eles vão falar abertamente com orgulho de que, não, sim, estamos fazendo mesmo e que se exploda. Não, na verdade, eles vão muitas vezes mascarar, né? Essa violação muito clara, e essas normas elas são colocadas como normas tão essenciais que não importa se você ratificou ou não ratificou um determinado tratado que fale, por exemplo, sobre tortura. Tortura é proibida para todos os países, independentemente se você é signatário da Convenção contra a Tortura da ONU, porque são normas fundamentais que a gente chama de peremptórias. E aí uma questão importante é que por isso que existe uma relevância muito grande de mecanismos independentes de direitos humanos. Seja mecanismos dentro das Nações Unidas, como especialistas das Nações Unidas, o próprio Conselho de Direitos Humanos, que é composto por estados, mas que também faz um trabalho interessante em alguns aspectos. Você tem organizações de direitos humanos ao redor do mundo
que são relevantes como também uma consciência moral, né, de impulsionar que os estados não tenham uma hipocrisia de dizer que eles estão respeitando direitos humanos, quando na verdade eles não estão. Então é muito fundamental que a gente tenha, e aí parte do meu trabalho, eu já trabalhei como advogado de direitos humanos em organização de direitos humanos aqui no Brasil, e que eu percebi muito a necessidade de você ter relatórios independentes de organizações internacionais, relatórios independentes de organizações não governamentais, que possam trazer esse olhar sobre direitos humanos. E direitos humanos, em última análise, de um lado, sim, ele pode ser instrumentalizado por governos autocráticos, autoritários, ditatoriais, ou mesmo até em democracias, né, há várias violações de direitos humanos. Mas, de outro lado também, direitos humanos incomodam. As regras de direitos humanos incomodam porque elas servem como um instrumento para a gente criticar qualquer um a todo momento. Então a gente pode criticar a esquerda e a direita, a gente pode criticar o autoritarismo do Orbán na Hungria, como a gente pode falar que o Maduro está deixando as pessoas passar fome. A gente tem uma série de regras que elas nos permitem criticar matança na China e criticar a tortura na guerra ao terror pelos Estados Unidos. Então, e por isso que muitas vezes existe uma tentativa de instrumentalizar direitos humanos por parte de alguns estados, como também tem uma tentativa de você diminuir a importância de direitos humanos, porque eles servem como um instrumento fundamental para que a gente possa criticar quem quer que seja e que a gente permita também melhorar as sociedades onde a gente vive, né? E quando a gente pensa sobre, você falou de ditadura, quando a gente olha no contexto da América Latina, por exemplo, direitos humanos são constitutivos das democracias latino-americanas depois das ditaduras, né? Todo o processo de luta contra a ditadura em vários países da América Latina, Argentina, Chile, Brasil, foi muito impulsionado por atores, por agentes, por ativistas de direitos humanos, que eram contra, né, o desaparecimento forçado de pessoas, tortura, presos políticos, etc. E quando a gente olha as constituições depois, nesses países, as constituições depois das ditaduras, e as próprias regras internacionais, o sistema interamericano, por exemplo, elas são muito fortalecidas pela lógica de que não tem democracia sem uma preservação de direitos humanos. Então, quando a gente fala sobre direitos humanos, tem esse aspecto que ele incomoda, né? Os direitos humanos incomodam justamente por essa consciência que permite... Pega de todo lado. Pega de todo lado. E também existe a necessidade de a gente olhar para direitos humanos como constitutivo das nossas democracias. E é bem irônico isso também, e paradoxal a gente pensar isso, porque tem várias pesquisas de opinião que vão olhar sobre... a gente está falando sobre crises, né? Que tem várias pesquisas de opinião que vão mostrar que existe uma crise no apoio à democracia. Então, quando a gente pergunta para a população em várias democracias, você acha que a democracia é o melhor regime, né? Muitas vezes as pessoas não são tão a favor da democracia quando a gente acha que seria 100% Exato. a favor. E direitos humanos também, né? Então existe um debate que precisa ser feito para cada vez mais fortalecer a adesão das sociedades e da população em geral a direitos humanos. Porque... direitos humanos muitas vezes podem ter um papel, inclusive, contra-majoritário. Basta ver agora o que aconteceu na operação no Rio de Janeiro, né? Você pode falar assim, olha, sim, sou a favor de... Você pode ser uma pessoa que seja a favor de uma política mais dura, entre aspas, de segurança pública. Agora, essa política, ela precisa se dar dentro de um contexto de Estado de Direito que respeite regras básicas. E por que a gente precisaria respeitar essas regras básicas? Porque a gente não sabe se hoje é com outro, amanhã pode ser com você, né? Eu lembro que quando a gente teve, por exemplo, depois daquele do 8 de janeiro, né, das invasões em Brasília, dos prédios, quando as pessoas foram presas, teve uma reclamação dizendo, não, mas as condições nas prisões são muito ruins. Aí eu falei, bem-vindo, você descobriu que são direitos humanos. Exatamente. Então, acho que tem um processo educacional de a gente entender que direitos humanos deveriam beneficiar todas as pessoas, não importa qual a sua posição política, qual a sua visão sobre o mundo, porque eles, na verdade, dizem respeito muito a regras básicas de convivência e de dignidade humana que deveriam beneficiar todas as pessoas. E depois dessas regras, a gente pode
concordar ou discordar. E aí, para terminar, tem um ponto importante sobre direitos humanos mais recentemente, que é a própria linguagem de direitos humanos também mudou ao longo do tempo. Então, quando a gente olha mais recentemente, tentativas da própria Nações Unidas de estabelecer objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E também objetivos do milênio, que era basicamente a estabelecer uma agenda onde você fala, olha, eu sei que direitos humanos não vão ser resolvidos, realizados, implementados 100% de uma hora para outra. Então vamos estabelecer algumas metas essenciais, como por exemplo, aumento do saneamento básico, redução da discriminação, redução da desigualdade de gênero, erradicação da pobreza, num período de tempo. E aí, naquela época, eu lembro que quando foram pensados uma agenda para os próximos anos, próximas décadas de desenvolvimento sustentável, muitas pessoas criticaram, falando, não, mas direitos humanos são regras que têm que ser implementadas a todo tempo, 100%. Sim, mas elas não são na prática, Exato, na realidade. E aí, também a própria linguagem de direitos humanos mudou no sentido de que entender que sim, são regras que são fundamentais, devem ser implementadas 100%, mas que elas dependem de políticas que vão implementar essas metas, como, por exemplo, universalização do saneamento básico ou erradicação da pobreza, erradicação da fome, ao longo de um período de tempo. Se a gente conseguir avançar progressivamente para sociedades onde haja menos desigualdade, mais respeito aos direitos humanos, isso significa que a gente está avançando e foi uma mudança também na linguagem de direitos humanos, que era antes uma linguagem muito absolutista, 880. E ao longo do tempo a gente acabou entendendo que não é possível. A gente precisa olhar a partir da perspectiva de que é uma gradação, uma progressão de implementação desses direitos, né? Isso é muito importante que você coloque. De alguma maneira, isso ser inoculado ali dentro da cabeça das pessoas, porque eu acho que você fez uma correlação interessante, né? Que essa crise, tanto da visão de democracia, quanto da visão de apoio aos direitos humanos, assim, né? Porque aqui, por exemplo, a gente fala muito, não só aqui, né? Isso virou meio parecendo coisa de esquerda progressista nos Estados Unidos. E a questão da democracia, né, Estado Democrático de Direito, ficou meio perdida, né? Porque assim, ninguém se abraça de uma maneira meio genérica, mas ninguém parece que está fazendo isso que você fez. Essas coisas precisam talvez voltar a ser explicadas. Direitos humanos, Estado Democrático de Direito, liberdade de expressão, etc. Isso, pense em você. Não é porque você está bem estabelecido, mas da noite para o dia pode mudar. Exatamente. Né? Acho que a ideia disso está dentro, muito bem colocado. A questão é essa, a discussão precisa entrar, porque a gente precisa sair desse debate. Em direitos humanos sempre parece que é um negócio binário, né? Ou você é a favor da segurança pública ou você é a favor de direitos humanos. Não, e tem uma questão sobre isso que eu acho que é interessante, que é por que direitos humanos e democracia estão em crise? Porque eu acho que as duas ideias, elas dependem de uma ideia fundamental, que é a ideia de que todas as pessoas têm o mesmo valor. A própria ideia da democracia, eu posso falar assim, eu apoio X ou o candidato X ou o candidato Y. E aí você fica com raiva que quando você vai na urna, você só pode votar uma vez. Mas por que você pode votar só uma vez? Porque você só vale uma vez. Uma vez. O seu voto vale uma vez. Porque o do seu vizinho vale outra vez, você pode discordar do seu vizinho, mas o dele também vale uma vez. E essa ideia da igualdade do voto é uma ideia fundamental da democracia, porque todos nós somos iguais, né? Senão o meu valeria 2, e nem sempre foi assim, né? Às vezes você tinha estados, inclusive no Brasil, de que, por exemplo, analfabetos não votavam, né? Então você podia estabelecer uma hierarquia ali. Nos Estados Unidos mesmo, as regras para negros eram situações assim absurdas, Então né? você pode estabelecer, olha, quem recebe um salário X pode votar, então você poderia ter essa divisão. Só que quando a gente tem uma democracia onde tem igualdade de voto, a ideia central é de que, olha, todos nós temos a mesma igualdade e o mesmo valor. E direitos humanos servem para a mesma coisa, né? Quando a gente fala sobre democracia, tem um entendimento, e aqui a gente volta para a discussão sobre o soft power dos Estados Unidos e o pós-guerra. Porque a ideia da democracia que se vendia, por exemplo, da democracia dos Estados Unidos, é uma democracia constitucional, ou seja, que mesmo que a maioria não concorde com alguma coisa,
todos nós temos direitos fundamentais. Então, quando a gente fala nos Estados Unidos sobre liberdade de expressão, por exemplo, e eles têm uma visão específica sobre liberdade de expressão, que a gente pode criticar, e eu também critico, mas tem um aspecto ali muito interessante, que é o seguinte, ela está fundamentada na ideia de que é melhor que alguém com quem eu discorde, esteja na rua protestando, e mesmo seja uma visão muito minoritária, porque a maioria não pode impor o silenciamento a este grupo só porque ele é super minoritário. Porque, eventualmente, no mercado de ideias, no fluxo de ideias, eventualmente essa ideia minoritária pode se tornar majoritária. Né? E esse conceito do mercado de ideias é bem interessante. E a ideia do mercado de ideias é uma... Porque hoje muitas vezes é deturpada, mas a ideia original do mercado de ideias foi muito interessante, porque o Holmes, que era o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele foi o primeiro ali que escreveu num voto essa ideia de mercado de ideias e é interessante, porque o próprio voto já é um exemplo do que a gente está falando, porque era um voto dissidente, que ele perdeu. E esse voto dissidente é o que depois se tornou majoritário e é o que é o voto que todo mundo utiliza como referência para falar sobre o mercado de ideias, porque é importante liberdade de expressão, etc. Esse é um exemplo para mostrar que ideias minoritárias também podem se mudar. E ele tinha uma visão de achar que, anteriormente, ele votou muito contra a liberdade de expressão, porque ele achava, especialmente liberdade de expressão, quando as pessoas protestavam contra o alistamento ali nos Estados Unidos para a guerra, porque ele entendia que, olha, se você tiver muita gente falando contra os esforços dos Estados Unidos, os esforços militares dos Estados Unidos, isso mina a potência militar, né, dos Estados Unidos. Só que depois de um tempo, inclusive a importância que a gente tem sobre a convivência com os diferentes, é que ele frequentava um clube ali, como um clube privado, ele frequentava um clube que tinha muitos advogados jovens, muito ativistas, que eram contra a guerra. E aí ele começou a perceber que algumas pessoas foram presas, que amigos, pessoas que ele conhecia, e aí ele começou a mudar de ideia. E eles foram presos por quê? Porque eles espalhavam panfletos contra a guerra ou algo assim. E aí ele falou, mas não é possível que isso não vai minar exatamente, né, a potência militar dos Estados Unidos, então eu acho que talvez a gente precise mudar de ideia. E foi quando ele mesmo mudou de ideia e escreveu esse voto dissidente, que depois se tornou o principal, que é justamente onde ele fala sobre o mercado de ideias. E o mercado não é no sentido mercadológico, capitalista, de vender a sua ideia, mas é na ideia de você joga para o fluxo, né, das ideias, um fluxo público de ideias, e aí vão contestar, outros vão afirmar, etc. Isso permite que a gente chegue a melhores ideias e chegue à verdade, né? A ideia dele era de que se a gente combatesse, jogasse as ideias uma contra as outras, eventualmente a gente chegaria numa verdade, até porque ninguém tem a verdade completa. Perfeito, né? Claro. Então, mas voltando na questão da democracia, para fechar o argumento, basicamente a ideia da democracia que se vende, especialmente depois da Segunda Guerra, e especialmente o que os Estados Unidos vão tentar colocar como soft power, era uma democracia constitucional, onde você tem umas garantias fundamentais de direitos fundamentais. Então, o combo direitos humanos e democracia eram sempre juntos. Sempre juntos. E aí, muitas vezes, a gente acha que a democracia é somente o governo da maioria, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a questão da segurança pública, às vezes as pessoas falam, não, mas a maioria quer reprimir, quer matar, então vamos lá, pode fazer isso. Não pode fazer isso, mesmo que você tenha uma maioria. Claro. E aí, quando a gente pensa sobre essa dicotomia, e é legal a gente estar nesse espaço para poder falar isso, de que realmente não é 880. Então, a gente pode sim combater o crime, porque eu até estava falando isso num outro podcast recentemente, que era, não é assim, de um lado, assim, sou a favor de combate ao crime organizado, então vamos matar todo mundo, ou de outro lado, vamos abraçar quem tiver com fuzil. Não é 880. Assim, claro. É possível você sim combater... e é importante sim combater o crime organizado, é importante promover a segurança pública, até porque as pessoas que vivem sob o jugo de territórios ocupados pelo crime, por exemplo, são mais humildes, e são pessoas que vivem não vivem na prática numa democracia, claro, porque eles não têm liberdade de ir e vir, eles não têm segurança, direito à vida. Eu queria até te fazer numa entrevista aqui com o Marivaldo, que foi secretário de Acesso à Justiça, e até pra gente ter a visão. Perguntei pra ele, acesso, o que é o maior problema de acesso à justiça? A gente aqui que está na ponta, na advocacia, fica custas judiciais, né? Esse tipo. Ele falou, não. Lá embaixo as pessoas não sabem que existe justiça. Eles não sabem que eles têm o direito de recorrer a uma instituição. O negócio é muito mais
É muito mais profundo. Tá muito mais distante. E que isso tem a ver com a ideia, que tem a ver também com a ideia de direitos humanos, que é você entender que as pessoas são sujeitos de direitos. Então, quando você entende que você tem direitos e que o Estado é obrigado a criar instituições, inclusive o judiciário, que viabilize o exercício desses direitos, é fundamental. E não existe nenhuma pessoa num Estado democrático que seja completamente destituída de todos os seus direitos e o Estado pode fazer o que quiser com relação a ela. Então, esse processo, que é um processo muito constitutivo da própria ideia de direitos humanos. Quando a gente pensa hoje sobre uma das críticas fundamentais que a gente tem sobre direitos humanos, e quem vai estudar a história de direitos humanos, tem uma autora que muita gente conhece, né, que é a Hannah Arendt, que escrevia muito sobre a Segunda Guerra, sobre os horrores do Holocausto, etc. Ela tinha uma frase, ela criticava a ideia de direitos humanos, não porque ela era contra, mas ela falava o seguinte, de que, olha, se direitos humanos são o direito dos seres humanos só por serem seres humanos, isso cria um problema. Qual que é o problema? Que não vai ter ninguém que vai proteger essas pessoas, porque direitos humanos não existem num vácuo, né? Quando a gente vai estudar aqueles autores Locke, Hobbes, etc., quando a gente vai achar que as pessoas estão em estado de natureza, na rua ali, pelados, ali você tem direito. Claro. Não, na verdade, não é nessa visão que a gente precisa ter alguma constituição de... não precisa ser uma sociedade ocidental, capitalista, como a gente vive hoje, mas algum tipo de acordo social onde as pessoas protejam umas às outras, né? Então, os direitos humanos, eles não existem num vácuo. Eles existem, na verdade, com instituições, com comunidades que protegem esses direitos, né? Então, por isso que é essencial que a gente tenha, no âmbito nacional, instituições como instituições de justiça que consigam chegar de fato nas pessoas e que as pessoas tenham consciência de que elas são sujeitos de direitos, que elas não podem simplesmente sofrer uma violência ou qualquer tipo de ilegalidade e ficarem caladas. Ao mesmo tempo, no âmbito internacional, entender que, sim, há mecanismos e que devem haver mecanismos para a solução de ilegalidades, de violações. E o caso que a gente mais emblemático, que a gente vê mais recentemente no âmbito internacional, é a discussão sobre migrantes e refugiados, né? Toda a crítica que a gente tem, não só os Estados Unidos, mas também tem uma crítica com relação à União Europeia, da forma que se trata migrantes e refugiados, é porque estes grupos muitas vezes são vistos como pessoas que não têm direitos. Porque você não é cidadão do meu país, então você perdido, é um nada. Esse está no vácuo. Esse está no vácuo. E não é bem assim, né? Justamente pelas próprias regras de direito internacional, existem proteções muito claras com relação a migrantes e também com relação a refugiados. Então, pensar que as pessoas, que por estarem num estado que não é o estado original delas, não significa que elas estão destituídas de direitos, porque elas também são sujeitos de direitos, também têm direitos a recorrer às instituições para garantir, para ir contra violações, né? Eu acho que isso que você falou, né, que é justamente... além, porque se o Estado também se não existe essa coxa de proteção, também não tem por que o cidadão respeitar a instituição, né? Exatamente. Outro dia eu estava até vendo o cenário americano, tem o Sam Harris, que é um neurocientista, mas debatedor, e é um cara meio independente, tem umas visões meio de direita, outras progressistas, e aí ele sendo questionado, e fizeram uma pergunta para ele, falando, poxa, mas falando dessas questões do ICE, né, pegando os migrantes, falou, mas a pessoa reagiu, foi para cima bater, o que justifica fazer isso, né? Um radical aqui mais de direita fazendo, como é que justifica fazer isso com um agente de Estado? E o Sam Harris responde, falou, bom, na sistemática americana normal, realmente eu acho o Estado de direito posto, realmente eu concordo. Agora, a partir do momento que começou a haver situações que o cara bota-se um capuz nessa pessoa, não sabe para onde vai levar a pessoa, manda para outro estado, esse cara não está sob as regras do Estado de Direito. Então ele também não vai respeitar o agente do Estado como deveria dentro do Estado de Direito. E aí, então é a desordem mesmo. Né? Então... E essa ideia é muito interessante que você falou, isso que acho que até é um ponto que a gente pode até ir caminhando para o final com essa ideia que eu acho que é fundamental, que é tanto direitos humanos quanto direito internacional tem uma lógica da reciprocidade. Até meus alunos de direito, quando eles falam, quando a gente vai estudar, por exemplo, imunidades diplomáticas, imunidades consulares, eles falam, mas por que você vai respeitar uma embaixada, um consulado? Por que você vai respeitar uma correspondência diplomática? O Estado não vai poder fazer o que quiser com essa pessoa? Aí você pensa,
Porque não pode, porque existem regras, mas a lógica por trás dessas regras também é porque se eu fizer isso com um diplomata de outro país, eu estou colocando automaticamente em risco os meus diplomatas naquele país. O mensageiro lá atrás, né, exatamente. História, né? Então, a lógica é justamente de que eu preciso respeitar essas regras, porque eu também gostaria de que essas regras fossem respeitadas com relação a mim. Isso serve para todas as regras de direito internacional, como de direitos humanos. Por que eu vou apoiar uma regra de direitos humanos, por exemplo, de não torturar uma pessoa que o Estado acha que seja bandido e que pode ser também? É porque, eventualmente, se o Estado achar que eu sou bandido, eu também vou ser torturado. Então, a lógica é justamente de que existe uma reciprocidade e que a gente precisa sempre lembrar dessa reciprocidade, porque sem ela não existe nem direito internacional, nem direitos humanos, nem Estado de Direito. Nem vizinhança, né? Nem vizinhança, nada. Nada. Isso. E essa ideia da reciprocidade, ela é fundamental e constitutiva do direito internacional. É claro que quando a gente tem uma desigualdade muito grande, é por isso que a gente, num contexto, por exemplo, brasileiro, né? Se a gente tem uma desigualdade muito grande, as pessoas acham que, olha, tudo bem eu ser a favor de algumas violações, porque nunca vai chegar a mim mesmo, Claro. né? E provavelmente não num contexto muito desigual. Só que quando a gente aumenta o poder, a arbitrariedade, a institucionalidade do Estado, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, começou com o ICE, né, aquela agência de imigração federal, indo atrás das pessoas de forma muitas vezes seletiva, discriminatória, racista, etc. Quando a gente olha a reação que a gente, depois de um tempo, teve alguns oficiais, né? Eram prefeitos, às vezes o pessoal do Congresso ou de assembleias e câmaras locais, etc., indo contra esses agentes e essas pessoas também sendo presas, sendo detidas. Então você pensa assim, se você, enquanto sociedade, permite a abertura de uma discricionariedade, de uma arbitrariedade, ela pode vir contra mesmo pessoas que, em tese, estariam protegidas dessa arbitrariedade. Então, a ideia da reciprocidade, que é algo que muita gente abandona, ela é fundamental e constitutiva do direito internacional. E mesmo países muito poderosos, eles acabam se vendo, olha, a gente precisa tomar cuidado porque a gente depois pode sofrer violações se a gente respeita isso. Exatamente. Vou te fazer aqui, Tiago, uma última pergunta, saindo um pouco que você está lá na OAB e nós aqui, a ASP, a Associação, falar um pouquinho de associativismo para os jovens. Sim. A gente nota que isso é uma luta, trazer o jovem para o associativismo, mostrar a importância, que infelizmente a gente tem um pouco uma ideia de que isso perdeu força nos últimos tempos, talvez muito pela essa comunicação direta que permite, né, um Twitter permite que você imagine que você vai resolver muita coisa, mas enfim, é um pouco difícil. E talvez a gente está tentando mostrar esse outro lado, grandes bandeiras, grandes temas, o que a gente tenta fazer, e também a própria questão da união em si das pessoas, né? E eu até brinco aqui, a gente hoje em dia tem essa bandeira aí da turma mais liberal, enfim, eu até acho que tem a sua razão de ser, me identifico um pouco com esse lado econômico de Estado menor, mas eu brinco aqui que talvez a gente tivesse brigar por uma sociedade civil maior, né, e defender essa bandeira e não essa aqui, tá? Então eu queria te ouvir um pouquinho aí, um recado aqui principalmente para o jovem advogado, olhando para a sociedade civil. Para mim é muito interessante, porque eu falo que eu virei presidente da Comissão de Direito Internacional ali da OAB, de forma meio incidental, né? Mas eu acho que... E aí tem sido a minha primeira experiência, né? Dirigindo uma comissão ali na OAB. Algumas questões que surgiram que são muito positivas, que eu acho que são bem legais, como que mostram a potência de participar de associações, participar de colegiados, né, da advocacia. Primeiro que, quando a gente abriu ali a Comissão de Direito Internacional da OAB, eu achava que ia aparecer, assim, 5, 10 amigos meus que vão estar com dó de mim, de estar lá sozinho. Na verdade, assim, apareceram mais de 100 pessoas. E aí e também muitas pessoas jovens, e eu percebi também que entre essas pessoas tem muita diversidade de temas, de expertises,
E as pessoas são genuinamente interessadas em promover um bom debate sobre os temas da comissão. Então aí a gente depois criou até subcomissões dentro da comissão. Então tem subcomissão de Direito Internacional Penal, tem subcomissão de gente trabalhando Direito Internacional do Trabalho, Direito Internacional da Família, gente trabalhando com a questão de consulados e embaixadas, então gente trabalhando com comércio exterior, então pegando diferentes áreas do direito internacional, congregando as pessoas, mas as pessoas, cada uma dessas subcomissões também comentando e propondo temas, debates, eventos, posts sobre esse tema. Então, acho que tem um aspecto importante que é participar de colegiados, de associações, permite que você conheça pessoas que estão trabalhando não necessariamente na área imediatamente conectada com a sua, mas também dentro de uma área maior de atuação, conhecer pessoas que estão fazendo trabalhos interessantes. Também permite que você consiga participar de debates que são relevantes sobre a atualidade, concretos, que podem, sobre o trabalho, o exercício da advocacia, que sejam relevantes. Também te permite ter uma incidência sobre debates fundamentais. A gente já publicou, por exemplo, notas técnicas sobre a questão do tarifaço. A gente publicou ontem uma nota técnica sobre a questão da operação no Rio de Janeiro, olhando quais são os parâmetros internacionais de uso da força. Então, te permite também incidir sobre temas recorrentes. E eu acho que é uma forma também de refrescar um pouco, assim, né, o seu conhecimento. A gente tem discutido ali na comissão temas que são do dia, como, por exemplo, o anteprojeto sobre direito internacional privado, que está em discussão. A gente já teve 2 debates sobre esse tema. Então, eu acho que você tem um lado bem específico e profissional, que é de networking, conhecer as pessoas, mas também tem uma questão de você fazer parte de algo maior do que somente a sua atuação, exercício profissional ali do dia a dia. E algo maior, eu digo, de debater temas que sejam relevantes para a advocacia, para a sua área de atuação, conhecer temas emergentes, como projetos de lei, coisas que estão surgindo e que vão ser relevantes na sua área em pouco tempo, e também conhecer pessoas de outras áreas dentro do seu campo maior de atuação. Para mim, essa tem sido a coisa mais interessante, que é a possibilidade de conhecer pessoas fazendo coisas interessantes em direito internacional, de áreas com as quais necessariamente eu tenho conexão. Isso traz uma confiança no exercício da profissão. Você vê realmente que o exercício da profissão da advocacia é muito fundamental em diferentes áreas. E também permite que você consiga entender que a sua atuação não é só do dia a dia ali, né? Porque acho que a gente está tão acostumado a trabalhar ali das 9 às 6, ou talvez até das 9 às 9, das 9 às 10, e que a gente acaba não tendo acesso, né, a cursos, podcasts como esse, ou debates que sejam relevantes. E eu acho que esse tipo de atuação é fundamental, ainda mais para quem está ali no exercício inicial da profissão. Tá? É isso aí. Imagina se para o Thiago, que tem acesso e toca as mais variadas mentes aí. Como disse meu amigo, eu tenho 10 empregos. Exatamente. Se ele está surpreso lá com o que esse associativismo traz, imagina para nós mortais aqui. Não, Thiago, muitíssimo obrigado, foi um prazer. Prazer é meu. Certamente vamos querer recebê-lo mais vezes aqui na ASP. Muito obrigado. Prazer é meu. Obrigado a todos, até mais.